Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TVeja. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio, e eu vou conversar com o Augusto Nunes. Augusto, você vai bem? Tudo bem, tudo bem. E você, Silvio? Tudo bem. Tudo bem. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook neste momento e logo mais às 21 horas o programa será reexibido no site de Veja. Vamos até colocar na tela aí o link para você participar, mandar a sua pergunta que eu repasso aqui para o Augusto Nunes. Augusto, queria começar nossa conversa hoje é véspera da votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, na verdade do afastamento dela pelo plenário do Senado, né? Ela deve ser afastada por 180 dias e depois desse período o Senado enfim atuará como casa julgadora e definirá o futuro da presidente Dilma Rousseff. Nesse processo todo, Augusto Nunes, surgiu um sujeito nesta semana que seguramente entrará para a história do impeachment, para os livros de história, como uma das figuras que cometeu uma das maiores pataquadas dos últimos tempos. Trata-se do senhor Waldir Maranhão, um deputado federal do PP do Maranhão, que você vê aí o rosto dele na tela. E eu te pergunto, Augusto Nunes, essa Operação Maranhão, ela vai ser lembrada lá na frente como o ato de desespero, né? É o fim da linha, se não também o fim da picada. É tipicamente uma trama que só pode ser forjada por pessoas desesperadas, sem saída e que não querem admitir a queda inevitável. Então, veja só, eu mal tinha ouvido falar desse Waldir Maranhão. Eu, claro, acompanho pelo noticiário aí a figura dele, sei do prontuário. Agora, eu só sei que como vice-presidente, ele numa sessão qualquer, não sei se exercendo interinamente a presidência, eu sei que ele afastou o relator, né, do caso do Conselho de Ética, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, tá para apresentar o parecer, o relatório, ele se afastou. Depois ele mudou de ideia quanto ao impeachment às vésperas da votação, ficou a favor do governo. Teve conversas com o governador Flávio Dino do Maranhão, que é do PCdoB, e do PP. E eles se acertaram. E nesta segunda-feira, que é um dia normalmente tranquilo, né, para o jornal. Hoje nenhum dia é tranquilo. Esse cara me aparece com o plano forjado na véspera por ele, Flávio Dino e José Eduardo Cardoso, que está presente em todas as ideias de jirico espetaculares que o governo vem tendo. E os três tramaram o quê? A anulação da sessão que aprovou o julgamento do impeachment pelo Senado, que já tem a sua comissão trabalhando, vai votar amanhã. Esse cara me faz uma dessa, de próprio punho, como mostram os inacreditáveis erros de português que ele comete. Você chamava a atenção pouco antes da gente iniciar o programa para o decreto, né, para a canetada dele. Ele não consegue, a gente vai colocar na tela, ele não a gente sabe tem a imagem, português, né? Exatamente. Não, na verdade, essa que a gente exibe é a que ele revoga a decisão anterior pela anulação do impeachment. E que também é um desastre. Também é um desastre, por meio é verdade. da qual foram anuladas as sessões, uma é maiúscula, outra é minúscula ali, da Câmara ocorrida nos dias de abril, nas quais se deliberou sobre a denúncia. Uma maluquice, o outro é um pouco pior. Agora, porque no outro ele não consegue fundamentar. Ele não consegue dizer qual é a fundamentação do pedido dele, ele estava embasado em quê? Essa se chama decisão monocrática, como se fala. Ele sentou num trono imaginário e baixou uma decisão do rei. Agora, tramada com o Zé Eduardo Cardoso, que eu disse, esse cara em matéria de cretinice jurídica é uma grandeza. Olha a ideia que eles tiveram e que desmoraliza mais ainda, torna mais desmoralizante o epílogo do governo que nem começou, porque foi festejada, né, pela Dilma Rousseff a decisão do Waldir Maranhão,
que ele próprio revogou à noite, como mostramos, e que já tinha sido ignorada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Nós vamos falar sobre isso, sobre a comemoração dentro do Palácio do Planalto e no que aquilo se transformou. Temos imagens, você vai comentar, só para a gente pontuar, né? Valdir Maranhão está agora numa encruzilhada. Porque falar dele. Ou ele vai renunciar à cadeira dele de presidente interino, de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Substituto do Eduardo Cunha. Exatamente. Ou então, muito provavelmente, perderá o mandato parlamentar porque será cassado. E antes no Conselho do PP. Exatamente. Além da expulsão do próprio partido. Exatamente. E aí, Augusto, tem uma apuração interessante do dia. Bom, o senhor Valdir Maranhão está implicado também na Operação Lava Jato. Exatamente. E se tiver o mandato cassado, perde o foro privilegiado, sai de um Supremo Tribunal Federal, das mãos, por exemplo, do ministro Teori Zavascki, para as mãos para a República de Curitiba, nas mãos do Sérgio Moro. E lá a coisa é diferente. Séria, né? Lá a coisa é séria. Lá a coisa é séria. Portanto, é provável que o senhor Valdir Maranhão, bravo senhor Valdir Maranhão, né, que mostrou-se um combatente do PT, né? Aliás, isso também foi motivo, você também comentou isso há pouco, né? Em que situação chegamos em que o maior ídolo do momento do Partido dos Trabalhadores chama-se Valdir Maranhão. Quer dizer, ele foi festejado quando mudou de ideia quanto ao impeachment. Antes ele era bandido também, ele era golpista. Agora, o PT mostra como é que ele age em relação aos adversários. Quer dizer, se alguém adere, é imediatamente absolvido de todos os pecados passados, presentes e futuros. E vira ídolo, né? E vira palavra de ordem, inspira gritos de guerra, como analisaremos aqui em seguida. Exato. Agora, a figura do Valdir Maranhão, acho que é emblemática também pelo seguinte, nos últimos dias, Silvio, desde a sessão que aprovou o julgamento do impeachment pelo Senado, os lulopetistas que restaram, eles tentam apresentar a Dilma como vítima dos golpistas e dos deputados despreparados. Pois bem, esses deputados, tipo Valdir Maranhão, é que constituíram durante muitos anos e até recentemente a imensa maioria do que a gente aqui chamava de base alugada, Exatamente. Que era a base governista. E que não era pequena. Eles deram sustentação ao Lula e à Dilma e, enquanto deram essa sustentação, aí ninguém notava que na hora de votar eles falavam em mãe, pai, sobrinho, vizinho, aí eles eram bons. Só agora os intelectuais que não criticam sequer o extermínio sistemático do plural pelo Lula e a tortura imposta pela Dilma à língua portuguesa diariamente, só então os intelectuais do PT descobriram que é feio não falar direito, que não se pode falar errado no legislativo, só no executivo. Muito bem. Augusto, nesse momento, 2.600 espectadores, 2.600 pessoas nos acompanham aqui. Quem quiser mandar pergunta, mande. Eu repasso aqui para o Augusto. Já cacei algumas aqui. O pessoal realmente quer que você comente sobre o que aconteceu lá no Palácio do Planalto, sobre o que se transformou o Palácio do Planalto. Mais uma vez antes, eu vou só, para a gente esgotar o assunto Valdir Maranhão, Augusto Nunes. Essa Operação Maranhão, né? Essa pataquada em parceria com o governador e com o Cardoso. Acabou ainda por melindrar uma das mais velhas raposas de Brasília, que é Renan Calheiros. Ah, sim. Renan não tolerou. Fez uma fala, inclusive, muito assertiva, dizendo, não vou brincar de democracia, não quero compactuar com isso, né? Para não fazer parte dessa... Digo mais, é possível que amanhã, na votação, Augusto Nunes, o quórum, o número de senadores que votarão pelo afastamento seja maior do que as contas iniciais do Palácio do Planalto. Você concorda? Eu concordo inteiramente e acho que vai se repetir o fenômeno observado na Câmara.
A turma que está a favor do impeachment já diz claramente que está. Aí aparece nos levantamentos da imprensa os indecisos. Quer dizer, indeciso. Esse cara, não, o senador indeciso é aquele que acha que ainda não é conveniente revelar ao governo que ele mudou de lado. Claro que ele vai ser aprovado por ampla maioria, porque o impeachment, como a gente tem repetido, Silvio, ele está sendo consumado pelo Congresso, mas ele foi decretado pelas manifestações populares e pelas manifestações das redes sociais. A imensa maioria dos brasileiros quer o fim do governo que desgoverna o país. São os verdadeiros responsáveis pelo impeachment. Exatamente. Bom, então vamos falar do Palácio do Planalto, porque enquanto o senhor Valdir Maranhão aprontava das suas na manhã de segunda-feira, perto do horário do almoço, a presidente Dilma Rousseff mais uma vez montava um palanque palanque permanente do Palácio agora, do Planalto. Naquele salão, lá virou um palanque. E tem comício todo dia. E segunda-feira foi o dia do comício, promovido pelos pelegos do que já foi um dia o movimento estudantil. Hoje só tem pelego ali. São estudantes que não estudam, né? Não vão à escola, no horário de frequentar a escola, eles estão lá, e eles são a favor do governo e acham que não vai ter golpe. Decidiram que não vai ter golpe porque impeachment na cabeça de quem não estuda ou não quer entender... Quem não conhece a Constituição. Não conhece a Constituição, e entre eles há estudantes de direito que deveriam... É obrigatório, né, o conhecimento da Constituição. Pois bem, eles estavam gritando. Esse foi um momento espetacular, porque a Dilma sabia desde o domingo, informada pelo Cardoso, do que ocorreria na segunda-feira, esta atrapalhada, essa ideia de jirico aí em execução. E ela fingiu que não, ela tinha sabido pelo celular, e-mail, sei lá. Mas ela fez cara de surpresa, tentou fazer, sorriu, o que é uma novidade raríssima, né? É um acontecimento raríssimo o sorriso da Dilma. E disse que não, mas que bom, ela ficou contente. E o que começaram a gritar os pelegos do movimento estudantil? Maranhão! Maranhão! Que coisa ridícula. A gente tem um trecho. Ele foi promovido a herói dos guerreiros que enfrentam os golpistas. É um pouco demais, né? É o fim da linha e também o fim da picada. É isso. A gente tem um trecho do discurso da presidente Dilma Rousseff. Vamos mostrar. Bom, eu soube agora. Soube agora. Porque, da mesma forma que alguém vocês passou um WhatsApp souberam, apareceu nos celulares que todo mundo tem aqui. Isso mesmo, WhatsApp. Só o Lula não tem. Que um recurso foi aceitado e que, portanto, o processo está suspenso. Eu não tenho... É nesse momento que começa o Maranhão, olha lá. Olha lá. Que é isso? Gente, eu não tenho essa informação oficial. Eu estou falando aqui porque eu não podia de maneira alguma fingir que eu não estava sabendo da mesma coisa que vocês estão. Mas não é oficial, não sei as consequências, por favor, tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. Manhas e artimanhas. Por favor. Manhas e artimanhas, muito bem dito, é o que ela vive fazendo. Exatamente. Você já imaginou se também se particípio fosse motivo de impeachment? Porque esse recurso aceitado... Muito bem. Augusto, nesse momento, 2.900 espectadores, 2.900 pessoas nos acompanham aqui pelo Facebook e enviam alguns comentários, algumas questões, e muita gente já está tratando aqui de Delcídio do Amaral. Porque logo mais, nas próximas horas, o Senado Federal
deve selar o destino de Delcídio do Amaral, ele que deixou o PT, ex-senador do PT. A cassação dele é algo praticamente dada como certa, né? Sobretudo por ter denunciado, depois do acordo de colaboração com a Justiça que fez, por ter denunciado alguns senadores. E antes disso, naquelas gravações, alguns já apareciam naquela gravação, que provocou a prisão do Delcídio. Sobretudo por isso, eu acho que o Delcídio será cassado, né? Não tem como livrar-se desse destino. Agora, o que ele já disse, todos sabemos, né? Ou já notamos isso. O que ele já disse é realmente espantoso, até para os padrões do Brasil lulopetista, e ele envolveu diretamente nesse escândalo Lula e Dilma. E a defesa dele é a seguinte: diz que agiu obedecendo a ordens emanadas da Presidência da República e do chefe maior, né, do Deus da seita, que é o Lula. Já disse isso. O que ele vai fazer agora é contar o resto. Eu acho que ele vai dizer mais coisas sobre os senadores. E é muito bom que seja assim. Como temos repetido, a Lava Jato mudou o Brasil. Vai continuar mudando. E ninguém segura mais. Lembra? Chega que há poucos dias assumiu o ministro da Justiça, que começou a dizer que o Aragão. Polícia Federal tem que se vazar tal coisa. Não fez nada. Porque a Lava Jato tem vida própria e assim deve ser. E o juiz Sérgio Moro já não está só, né? O procurador-geral, Rodrigo Janot, tá assumindo um papel aí de protagonista inevitável, também, e o Supremo também agindo e tal. Eu acho o seguinte: o Delcídio vai ser mais uma das vítimas, mas ele vai levar. No próprio naufrágio, ele vai dar um abraço do afogado em muita gente, no Senado. E que bom que ele tem falado e tomara que fale muito mais. Lembrando que ele era líder do governo Dilma Rousseff antes de ser preso pela Lava Jato. E importante, eu acho, também a gente frisar, Augusto, por que ele foi preso, né? Ele foi preso porque tentava atrapalhar as investigações da Lava Jato. Exatamente. Ele tentava garantir o silêncio de Néstor Cerveró. Exatamente. O filho do Cerveró, Bernardo Cerveró, gravou uma conversa entre o Delcídio, o advogado, ele próprio, né, na qual tramava-se um plano, né, para tentar. Eu não vou esquecer nunca. Você é fascinado pelo plano que trata a plano fuga. B, que é a fuga pelo mar. A fuga. Então, num dado pelo mar momento, ou por terra era pelo Paraguai. É proposto parece ideia do Cardoso. Que o Cerveró fuja num veleiro. A bordo de um veleiro, Cerveró, tem uma certa poesia para a Venezuela ou para a Espanha, para tentar, sabe-se lá por quê, ele acha também que, primeiro que cruzaria o Atlântico, segundo que escaparia da imigração. Então você imagina o Cerveró, aquela figura que consegue se disfarçar com facilidade. Facilmente. Escapando só botar um capuz num veleiro. Só por isso eu acho que já vale a cassação do mandato. Sim. Até porque naquele momento o Delcídio diz assim, não, pelo Paraguai é mais fácil. O advogado levanta o braço e fala, já mandei um monte de gente pelo Paraguai. Exatamente, o advogado é uma beleza. Também não escapou só por isso da Lava Jato. Só por isso. Vamos esperar os 79 quebra votos. De decoro, isso não é nem que isso é atropelamento, trucidamento do decoro, imagina. Né? Muito bem, obrigado, Augusto Nunes. Foi um prazer. Esse foi o Sem Edição, ao vivo no Facebook e mais tarde no site de Veja. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.